Então vamos elevando os nossos pensamentos até Jesus, o nosso Mestre, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos realizando esse estudo da obra Os Mensageiros. Divino amigo, esteja conosco nesse momento, nos inspire o entendimento, nos inspire para que possamos refletir a mensagem, principalmente aplicando-a a nós mesmos, para que nós possamos, no decorrer dessa existência, fazermos bom uso de todas as oportunidades que temos, agradecidos que somos pela oportunidade de conhecimento da doutrina espírita, que nos abre horizontes novos de entendimento, de compreensão, de consolo, e renova as nossas esperanças do futuro melhor. Que as tuas bênçãos estejam sobre nós, hoje e sempre. Assim seja. Então, muito boa noite a todos. Hoje nós estamos trabalhando, então, aí o capítulo 2, né, da obra dos Mensageiros, né, do André Luiz. Então, esse capítulo, ele é uma continuidade, então, do anterior, só fazendo uma lembrança, né, de onde nós terminamos. No capítulo anterior, o André Luiz, né, ele foi aquela renovação dele, né? Então, no final do capítulo, a Narcisa colocou para ele, né? Tipo, ele já vinha trabalhando, né? Que tal ele continuar trabalhando no Ministério da Comunicação? Então, ela sugeriu que ele trabalhasse no Ministério da Comunicação. Então, esse capítulo começa, né? Ele fazendo um diálogo com o Tobias, né? O Tobias, que era um amigo dele, a Narcisa e o Tobias são grandes amigos dele que ele adquiriu, né? Quem leu a obra Nosso Lar vê, né, que o André Luiz teve um convívio muito grande com o Tobias e com a Narcisa. E aí, nesse capítulo, ele começa colocando, né, o Tobias fala para o André Luiz, fala assim, ó, fique tranquilo, né, você tem merecimento, né, de fazer esse trabalho. Tipo, você já está preparado de fazer esse trabalho. Por quê? O que qualificou ele? Primeiro foi essa renovação que ele já estava passando, que foi colocado no capítulo anterior, né? Esse foro íntimo dele que estava desejando fazer o bem. Então, é aquela questão, né, de quando o trabalhador está preparado, o trabalho aparece, né? Ou seja, então o trabalho apareceu para ele e ele tinha os contatos. E o Tobias o Tobias falou assim, ó, você tem horas de trabalho para justificar o pedido. Coloco para o André Luiz. O que quer dizer isso? Significa que o André Luiz, quem lembra do Nosso Lar, quando ele chegou, ele teve que trabalhar, né, de médico que ele era aqui na Terra, ele teve que chegar no plano espiritual e trabalhar lá ajudando na enfermaria, né, atendendo aqueles, né, espíritos que estavam lá necessitados. Ou seja, uma mudança muito grande. E por muito tempo ele trabalhou auxiliando a Narcisa, olhando, né, vendo como o trabalho era feito. Então ele foi angariando esses bônus, né, essas horas, os bônus horas que são colocados, né, ou seja, horas de trabalho, e ele já estava qualificado para esse pedido que foi colocado pelo Tobias, né? E olha que interessante, né, que a mensagem coloca, né, quando ele fala que, ou seja, ele tinha horas de trabalho para justificar esse pedido. Então, porque ele já tinha feito esse trabalho. Então, e aí, o que o André Luiz concluiu? Ele concluiu que ele começou a compreender o valor do trabalho, né? Então, ele na própria meditação, ele comecei a empreender o valor do trabalho. E, além de tudo, ele viu o seguinte, ele coloca assim, ó, a amizade de Narciso e Tobias era tesouro de inapreciável grandeza. Então, olha a dimensão que deu, né? Então, ou seja, ele colocando a amizade como um grande tesouro para ele, né? Porque era o que estava sendo importante para ele, né, nesse momento, né? No momento que ele estava da renovação, foram justamente esses amigos que ele estava auxiliando também no trabalho, que vieram ajudar ele, né? E que o espírito de serviço me havia descortinado ao coração. Então, percebo que a mudança dele fez ele ter esse entendimento. Então, ou seja, nós que estamos estudando, né, sempre procurando trazer essa mensagem para a gente, né? Ou seja, nós nos deparamos muitas vezes com muitas situações de trabalho. O Divaldo que coloca, né, a vida é uma canção de serviço, né? Ou seja, quem não vive para servir, né, ainda não aprendeu a viver. Então, ou seja, nós sempre estamos servindo algo. Então, seja no nosso trabalho mesmo remunerado, que a gente está fazendo para
para auxiliar alguém, ou seja no trabalho em casa, seja no trabalho de auxílio a um amigo, enfim, um trabalho na seara espírita. Então, sempre estamos fazendo um trabalho. E nesses trabalhos, nós estamos fazendo amigos. E esses amigos, que nem o André Luiz colocou aqui, são o quê? O tesouro inapreciável, de inapreciável grandeza. Então, vejam que mudança de paradigma, né? Ou seja, ele está tendo uma visão mesmo transcendental, né, do que seja isso, né? Então, ou seja, aquele desejo ardente de colaborar em benefício dos outros que Narcisa me acendera no íntimo, parecia encher agora a taça vazia do meu coração. Então, vocês lembram no capítulo anterior, a Narcisa colocou, né, que ele despertou, mas o coração dele estava vazio dos sentimentos do mundo. Então, agora, ele ia preencher esse vazio do coração com o quê? Com o trabalho em benefício do próximo. Então, é interessante isso, né, que ele coloca a questão de trabalhar em prol dos outros. Então, toda vez quando a gente se depara com essa questão do bem e do mal, né, o que é fazer o bem? O que é fazer o mal? O bem é quando a gente age em benefício de todos, né, em benefício dos outros, ou seja, quando a gente deixa de agir só para conosco. Então, muitas vezes a gente age só pensando na gente, pensando em mim, pensando no eu, e aí a gente está fazendo mal. Né? Então, ou seja, a partir do momento que ele se predispôs em agir em benefício do outro, então ele passou a preencher aí esse vazio que havia no íntimo dele. Né? Então, aí, o que o Tobias falou para ele? O Tobias conhecia, logicamente, o ministro da comunicação, e ele foi conversar pessoalmente com esse ministro. Interessante que ele não foi, o André Luiz não estava presente nessa conversa, né, com o ministro Genésio. Mas aí, ao ele concordar, o ministro recebeu ele depois para que eles pudessem conversar. E aí entra essa parte que o André Luiz passa a conhecer qual que era a característica do trabalho, né? E isso também é interessante porque toda vez quando às vezes a gente tem aquela boa vontade de querer ajudar, mas a gente não tem as qualificações. E o André Luiz, ele teve essa conversa com esse ministro e ele colocou para o André Luiz quais que eram, né, as características do trabalho, para ver se o André Luiz se afinizava com o trabalho, né? E ele, logicamente, estava analisando também o André Luiz, assim, no ponto de vista, ó, é esse tipo de trabalho que nós temos para fazer. Então, ou seja, trabalho é igual a servir. Então, ajudar sem esperar nada, algo em troca. E ele coloca como essa sendo uma das características principais de quem trabalha nesse trabalho da comunicação. Não sem reclamação ou sem vaidade. Quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, falei, nossa senhora, já pensou se os espíritos começassem a reclamar da gente, quando a gente, nos trabalhos, né, do seara espírita, ou se eles começassem a se afastar do trabalho porque a gente não está cumprindo com os nossos deveres, ou seja, realmente é uma característica muito importante, porque eles se deparariam com essas situações e mesmo assim ele teria que fazer o trabalho sem reclamar, ou seja, sem o interesse de se projetar. Então, toda vez quando nós estamos aprendendo algo, quando a gente está se esforçando para aprender, ou mesmo trabalhando, e seja na atividade, por exemplo, espírita, nós não temos que ter esse desejo de promoção ou de querer, porque muitas vezes a gente fala assim, eu não estou cobrando nada de ninguém, mas a pessoa muitas vezes cobra com aquela questão do orgulho, né? Ou então de esperar que a pessoa venha falar assim, você está fazendo um bom trabalho e isso e tal. É importante isso. Muitas vezes as pessoas falam assim, você, né, fez, né, foi bom esse estudo, foi bom, né, essa reflexão, mas a gente sabe assim, que bom que você gostou. Foram os espíritos que nos estão sempre nos amparando, nos intuindo, né? Sempre tem que ter em mente, né, essa questão. E afastar esse tipo de situação, né? Ou seja, de cobrança, mesmo que seja indireta, né? E aí, ele continua colocando aqui, né, no que está sendo colocado agora. Ninguém exige expressão nominal nas obras úteis realizadas, e todos respondem por qualquer erro cometido. Né? Acho que essa é realmente a característica do trabalho de equipe, né? Ou seja, você não está esperando se projetar, e ao mesmo tempo, quando algo não ocorre da maneira que é prevista, todo mundo vai responder por aquilo. Né? É um trabalho realmente de muita responsabilidade. Eu até marquei aqui, né,
Ele coloca aqui, o Departamento de Trabalho, afeto a nossa responsabilidade, aceita somente cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Então, ou seja, ele coloca para o André Luiz claramente, né? Ou seja, e aí você tem que se calar, ele coloca, a gente tem que se calar diante das calúnias, né? Ou seja, de qualquer tipo de adversidade, não desistir, né, diante dessas situações. E interessamo-nos tão somente pelo bem divino. Ou seja, você faz aquele trabalho de assistência, né, trabalho de auxílio, tendo essa alegria de servir, né? Ou seja, o prazer de fazer o bem pelo bem, e não simplesmente fazer o bem porque eu tenho que dar algo em troca. E o interessante também que ele coloca aqui, que eu não vou entrar em detalhes, mas eu sei que vocês leram, ele coloca que a equipe dele era uma equipe bem diversa, né? Vocês prestaram atenção nisso, ou seja, todo mundo, independente da formação ou do conhecimento, era extremamente importante na equipe. Né? Tinha médico, ele colocou assim, tinha sacerdotes, tinha professores, tinha enfermeira, tinha pintores, né? Até pintores ele tinha. Então, ou seja, trabalhos domésticos, né? Irmãs especializadas em trabalhos domésticos, enfim, era uma equipe bem diversa. E ele colocou o seguinte, que essa equipe dele trabalhava em grupos, né, de acordo com as necessidades. Então, quando eu li isso também, eu pensei assim, ele está mostrando, né, que existe uma organização, e o André Luiz ele teria que estar habituado a essa questão, né, de ele se habituar a esse tipo de trabalho, né, trabalhar em equipe e exercendo, logicamente, a função dele e sempre disposto a aprender. E ele coloca aqui, né, que todas as ações dele são desdobradas de maneira coletiva. E o André Luiz ele coloca, né, mais à frente, já mais para a parte final do capítulo, que ele ficou admirado, né, com o curioso processo. Então, e aí ele coloca a importância, né, do discípulo, né? Ele coloca assim, ó, aqui como na Terra, quem alcança a melhor porção nas aulas e demonstrações não é propriamente o discípulo, e sim o instrutor. Porque aquela questão, o instrutor sempre está instruindo e ele também está aprendendo, né, de uma certa forma. Então aí o André Luiz, mais para o final do capítulo, ele coloca, né, que ele compreendeu, né, os nobres programas e seria uma honra para ele poder ter a possibilidade de fazer esse trabalho. E essa também é uma outra questão que me chamou a atenção antes da leitura, que ele coloca que dentro do nosso lar, muitas pessoas estão interessadas nesse tipo de trabalho. Né? Ou seja, que é bom, por quê? Porque visa um novo aprendizado. E ele falou assim, eu preciso desse novo aprendizado, primeiro, para ter a oportunidade de servir e, ao mesmo tempo, para se preparar para uma próxima encarnação. Então, a gente também vê que, mesmo quando nós estamos no plano espiritual, nós podemos continuar esse trabalho de aprendizado, sempre tendo em vista a encarnação futura. Então, isso também funciona da mesma forma para nós hoje. Então, todo o trabalho de estudo, todo o trabalho de conhecimento é importante para nós. Por quê? Porque nós precisamos aprimorar o nosso pensamento. Nós podemos colocar dessa forma. O nosso pensamento, a forma como nós pensamos. E o nosso pensamento ele é composto de duas vertentes, a gente poderia colocar, que é o nosso raciocínio e o nosso sentimento. Então, por isso que é colocado no Evangelho, né? Que nós temos que estudar e também botar em prática, né? Ou seja, não só uma vertente, né? Temos que trabalhar o conhecimento, né? De você saber o que é certo e errado e também aplicar, porque só saber não vale de muita coisa, né? Então, essa é a explanação. Eu quero também abrir um pouco para que a gente possa conversar mais. Só estou olhando a hora aqui, deixa eu ver aqui. 45 minutos, então, ou seja, 15 minutos. Então, alguém teria alguma colocação, alguma outra reflexão dentro disso que o capítulo está nos colocando? Sempre procurando buscar, né, para a nossa realidade, para a nossa vivência, né, aqui dentro da encarnação. Marcelo, Valesca aqui. Legal você ter falado sobre o trabalho dentro da Seara Espírita, porque eu trabalhei na Seara Espírita no Brasil e é bem isso que você falou. Existem regras,
as regras têm que ser cumpridas e a espiritualidade orienta, né? Que, por exemplo, se você está numa mesa de uma seara espírita, a psicografia que você faz, a incorporação consciente que você faz, você não pode comentar, né? Por exemplo, você não pode sair da seara ou mesmo entre os médiuns estar comentando o que você viu, o que foi passado, né? E, inclusive, a quebra dessas regras de confidencialidade e até mesmo a vaidade de alguns médiuns que sobe a cabeça o fato de, por exemplo, ser médium vidente e a pessoa começa a achar que por isso ela é uma estrela de alguma forma, ao invés de um simples serviçal, que é o que nós somos, né? Nós estamos servindo a espiritualidade e cada vez que a gente faz isso, a gente também se ajuda e ajuda toda a família, né? Então, os médiuns tinham um código a seguir. Esse código sendo quebrado, eu soube de médiuns que foram suspensos por causa disso, né? Porque não cumpriram com essa regra básica, né? Da não vaidade, da ajuda da caridade. Eu acho que o ponto fundamental aqui é essa questão que você levantou muito bem, né? Dentro de uma própria seara espírita, você tem todas as normas, né? Você tem o estatuto do centro, você tem, né, as equipes, cada equipe geralmente tem, né, as suas normas. E é importante a gente vivenciar e seguir, né? Não que isso não seja alguma coisa que pode se adaptando com o tempo, né, dentro das necessidades, logicamente, mas uma vez que você se propõe a fazer o trabalho, é importante você ter esse conhecimento, né? Então, seja também no próprio trabalho remunerado, né? Ou seja, você tem umas normas que nós temos que seguir, né? Normas éticas, né? Eu lembro que na minha empresa anterior, né? Mesmo nessa empresa agora, a gente tem um código de conduta, né? Que todo mundo, todo ano tinha que ler aquele código de conduta para ver se você está seguindo de acordo com aquilo, né? Então, você vê que existem normas, né? E se nós formos alargar até um pouco mais isso, a gente pode colocar assim que a nossa própria vivência aqui, nós temos também as normas para serem seguidas, que é tudo que Jesus colocou para nós no Evangelho. Marcelo, é importante também lembrar de que quando você fala ali nessa questão da postura, né, até como a Valesca colocou, da vaidade, numa fala que tu teve ali, eu lembrei até do trabalhador da casa como expositor espírita, que muitas vezes se melindra quando vem comentários ali, quando tu colocou, né, que às vezes a pessoa vem, elogia, parabéns pelo teu trabalho, o que tu está fazendo, ou às vezes vem as críticas, né, que, a palestra estava com isso, com aquilo, faltou abordar esse assunto, aquele aspecto, enfim. E muitos trabalhadores, muitos expositores, o que eles fazem? Ah, não vou mais fazer palestra porque eu me preparo tudo, vou lá de boa vontade, ainda recebo crítica, então eu vou abandonar. Só que ele esquece que ele está servindo a causa do Cristo e não simples vaidade, né? Ele não está ali na vitrine, ele não está ali para se colocar como alguém que está querendo se expor, né? Querendo, como foi colocado aí, né? Se ficar aí na vitrine mesmo, né? Se expondo, tendo carências, né? Para ser aplaudido e ser esperado que alguém aprove ele. Então a gente tem que tomar muito cuidado que quando a gente se compromete com o trabalho do Cristo, nós estamos servindo a causa do Cristo e não simplesmente as nossas vaidades. E esse capítulo, como toda a obra do André Luiz aí no mundo espiritual, o interessante é que trazido do mundo espiritual, da vivência dele, mas muito identificado com a nossa vida de encarnado, porque nós vivemos essas situações e é onde a gente precisa estar cuidando com a vaidade, cuidando de realmente o espiritismo não entrar só na mente, porque quando está na mente é o conteúdo, é o conhecimento que não nos falta. Agora é sentir, e quando tu sente, aí tu vai para a prática, aí tu começa a pensar assim, não, eu sou, como a Valesca falou aí, um servidor do Cristo. Então eu tenho que aparar arestas, mas eu vou seguir em frente, sem melindre, sem ficar aí frustrada com qualquer coisa que venha. A não ser aqueles casos, a gente sabe, né, que o bom senso chama atenção para alguma coisa que a gente esteja fazendo, que a gente se corrija, que a gente melhore, porque, como diz, né, nós somos instrumento, então a doutrina ela é pura. Nós é que somos o instrumento imperfeito se nós não tomarmos cuidado, né? Então, queria deixar essa mensagem aí Mais alguém gostaria de colocar algum outro aspecto?
Eu achei interessante essas duas ferramentas que o livro trouxe no primeiro e no segundo capítulo, porque eles fazem menção a essa questão de deixarmos o homem velho, né? E aí depois aparece todo um drama do André, que apesar de não ser perfeito, por ter abandonado essa questão do homem velho, né? Que ele dá uma sintetizada, apesar da imperfeição dele, ele já abandonou muitos aspectos negativos da vida dele e ainda assim ele se sente vazio, porque ele precisa preencher esse cálice com sentimentos bons. E aí esse capítulo vem finalizando, mostrando para a gente que é importante a gente ter a ausência da vaidade, mas tão importante quanto isso é você ter a presença da humildade. Porque às vezes você esvazia o cálice de uma coisa ruim, mas não coloca uma coisa boa, é como se o trabalho tivesse inacabado. Então, essa questão da vaidade eu acho importante, porque eu acho que de uma maneira geral, todo mundo precisa de um feedback positivo, de uma motivação para a gente continuar fazendo as coisas boas. Eu acho que isso não é só humano, porque nesses livros do André a gente vê que ele está desencarnado e a gente se identifica muito com ele e nós estamos encarnados ainda, né? Então a gente vê que independente do plano, a gente muda de plano, mas não necessariamente evoluímos, né? A gente só desencarnou, mas a gente continua com a mesma essência, com a mesma necessidade de lapidação e de aperfeiçoamento. Então a gente está nessa constante luta para abandonar o homem velho que temos dentro do nosso coração e, ao mesmo tempo, preencher essa taça com coisas boas. Então, eu sintetizei isso dessa maneira, assim, na minha cabeça, o abandono da vaidade, mas também semeando a humildade, a verdadeira humildade de poder servir. Um outro ponto a gente também pode voltar é essa questão, né? Ou seja, toda vez que a gente faz o bem, a gente tem que fazer de uma forma assim, sem querer ostentar, né? Sem querer, mas ao mesmo tempo a gente tem a certeza que esse bem, por exemplo, quando você planta uma árvore, né? Se eu planto uma mangueira, você não está falando assim, vou plantar essa mangueira porque ela vai dar 100 mangas, né? Ela vai dar muitas mangas, você não sabe quanto, né? Mas ela vai produzir. Muitas vezes você não vai nem colher na mangueira que você plantou, mas você vai colher de uma outra que outra pessoa colheu, né? Então, assim, que a outra pessoa plantou. Então, assim também as obras boas que a gente faz, né? E aí a gente vai sempre no caminho, a gente vai ter o que? Os amigos, né? Eu achei muito interessante essa questão, né, do desejo do André Luiz e ao mesmo tempo ele estar na presença dos amigos que estavam trabalhando com ele no bem. Então, assim, a gente sempre, quando a gente está encarnado, a gente tem as nossas dificuldades, né? O fato de a gente conhecer os ensinamentos da doutrina espírita não vai nos livrar das provações, né? Das adversidades que nós temos que passar para o nosso próprio aprimoramento espiritual. Mas o fato de você ter essas amizades, né, que estão no bem, elas vão ser muito importantes, né? São importantes, nos auxiliam, né? E é uma prova de presença de Deus também nas nossas vidas. Né? Valorizar, né, a gratidão por estar envolto assim com pessoas que nos, como bem a Fábio também colocou, né, que nos estimulam, que nos dão ânimo para prosseguir. Isso realmente também é um dos pontos bem importantes ali da leitura que o André Luiz fez, né, da importância da Narcisa, enfim, de todos ali que o cercavam no período que ele teve no nosso lar, né. Outra coisa que eu quero ouvir mais, se tem alguém mais para falar, mas outra coisa que me chamou a atenção, que eu tinha marcado aqui e não falei, é que o ministro recebeu eles com extrema gentileza. Né? Então, assim, é uma outra questão assim, bastante importante, né? Ou seja, o trabalhador querendo trabalhar e ele foi recebido com extrema gentileza, não foi recebido com aquela desconfiança, será que ele vai fazer o trabalho, será que ele vai se encaixar no meu grupo? Né? Então, ou seja, foi dada confiança nele, né? Ou seja, aquele voto de confiança foi colocado de uma maneira bem clara para ele como que o trabalho é, né? E, logicamente, que o sentimento do coração dele não era algo que precisava ser perguntado, era algo que eles estavam sentindo, né? Que estava emanando dele aquele sentimento, aquela vontade, aquele desejo mesmo de querer ajudar, né?
mais algum outro aspecto aí, que geralmente cada vez que a gente lê o livro, a gente tem uma outra coisa que nos chama atenção, né? Então, por isso que é sempre bom a gente ter aí as várias opiniões para que a gente possa... Então, isso foi o que eu consegui ver hoje. Eu acho que toca bastante, assim, talvez não só para mim, Marcelo, mas para todo mundo que aí está nos ouvindo, é a questão do outro, né? O próximo, né? O próximo sempre vai ser a nossa ponte para a gente evoluir, né? Não, como ninguém é uma ilha e ninguém vai viver no seu egoísmo, na sua vida, sem estar em convívio, né? Com outros irmãos de caminhada. Então eu vejo assim que é sair de si, sair de cena para ir ao encontro do infortúnio. Porque, como eu digo, né, o espiritismo, tu não consegue estar nele sem fazer uma transformação, ainda que seja pequena. Eu vejo muito isso, eu falo isso por mim mesma. É difícil a gente ir ao centro naquele dia, naquele horário, se comprometer, ainda que seja um pouco com determinado trabalho, sem que no teu dia a dia, no teu cotidiano, com teus familiares, com aquele ente mais difícil que está ali, e não é por acaso, porque Deus não erra, tu realmente conseguir compreender o outro, enxergar o outro na sua essência, com a mesma dificuldade que às vezes a gente tem e que a gente não consegue perceber, mas principalmente entendendo que esse outro, como disse Jesus, né? Quem é meu pai, quem é minha mãe, quando a família de Jesus não estava compreendendo, né, a tarefa, a missão que ele veio trazer, né, que ele veio cumprir na terra. E ele disse, quem são, né, pai, mãe, irmãos, se não é todo aquele que faz a vontade do meu pai que está no céu. Então, quer dizer, e essa vontade é o encontro do infortúnio, é ir de encontro ao próximo mesmo, é servir. Eu acho que a palavra é essa daí, a palavra-chave para a nossa evolução, no meu entendimento e por tudo que esse capítulo nos traz, é o serviço, né? É como ele valorizou o trabalho, conseguiu enxergar, né, que no trabalho está a solução para aquele cálice ali ser preenchido, né? Para ser completo para ele. E acima de tudo, eu acho assim, a gente já fechando, né, porque a gente já está no horário quase acabando, essa questão de calar toda espécie de reclamação, né? Então, eu acho que a gente pode encerrar com isso, porque você colocou muito bem, né, as adversidades que a gente passa, a gente reencarna muitas vezes no ambiente familiar mesmo, né? Da gente ter, agora que a gente tem esse conhecimento da doutrina espírita, a gente saber que é um trabalho nosso, né? Assim, a gente fazer um esforço para que a gente possa tirar proveito de todas as situações. Elas não são por acaso, né? Elas estão presentes e a gente não alimentar esse sentimento de reclamação, né? Ou seja, buscar colocar todas essas características do trabalho que foi colocado aqui, procurar, né, refletir dentro da gente mesmo, né? Seja de não reclamar, seja da situação em que a gente está vivendo, né, muitas vezes dificuldade no trabalho, ou afastamento muitas vezes da família no Brasil. Então, ou seja, a gente tem aquela tendência de querer buscar tudo, né, para reclamar, por quê, e pensar assim, né, colocar assim à disposição o que eu posso fazer, quais são as oportunidades que eu tenho de trabalho e para minha evolução espiritual, porque a gente está no lugar certo, onde nós precisamos mais para que a gente possa evoluir. Verdade. Então, eu acho que assim a gente pode ir encerrando. Alguém poderia fazer a prece para nós, por favor? Que agora eu já fiz o inicial. 3 segundos, se ele não tiver vontade, eu vou ter que indicar. Eu posso fazer. Então tá bom, obrigado. Vamos elevar nossos pensamentos, agradecer essa grande oportunidade de estarmos juntos hoje, com a devida profundidade. Para que esse livro fosse feito, foram muitos os espíritos que contribuíram, para que estivéssemos juntos hoje discutindo muitas questões desse livro. Somos espíritos presentes, com os nossos mentores espirituais presentes, e possíveis amigos de luz que também estão ao nosso redor nos inspirando. Então, vamos agradecer profundamente a presença de todos que contribuíram para que esse momento pudesse acontecer, para nos iluminar ainda mais os pensamentos, os caminhos, e com muita fé em Deus, nossas ações, desde
das pequenas ações do dia a dia, às grandes ações que a gente venha a fazer inspirados por esse momento. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Marcelo. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Marcela. Até a próxima.